Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e infelizmente tem uma má notícia aqui pra vocês. A irresponsabilidade do nosso atual presidente, e de novo, existe hipocrisia dos dois lados, a gente vai falar sobre isso, pode estar colocando em risco o futuro da economia brasileira, lembrando que o Brasil depende demais da União Europeia, depende mais de acordos internacionais importantes. Se você quer saber mais, galera, sobre isso e também sobre os outros assuntos, né, de geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, para quem não sabe o que está acontecendo, né, a Amazônia está tendo um aumento da sua devastação, Rondônia já está no seu 18º dia, se não me engano, né, de queimada constante. E isso vem chamando a atenção da mídia internacional. Literalmente, é capa de jornal, é capa de revista, não só no Brasil, esse incêndio que está tendo na Amazônia, mas também na União Europeia, na França, Alemanha, Reino Unido, nos Estados Unidos e por aí vai. Por quê? Porque a Amazônia, ela é um patrimônio também mundial. O Brasil sabe, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, tá? Isso esteja bem claro. Aliás, muita gente vem compartilhando isso nas redes sociais. O pulmão do mundo, tá? Não é, tá? Quem é o pulmão do mundo são os oceanos sim são o pulmão do mundo. Mas a Amazônia, ela tem uma importância gigantesca do ponto de vista ambiental, uma regulação climática importante e até para a questão, assim, econômica, ambiental. A Amazônia é uma baita biodiversidade, a Amazônia está lá para ser preservada, ela tem que continuar de pé, isso é fato, isso é nítido. E a gente percebe que tiveram algumas declarações contra, principalmente do Canadá. O Canadá, né, o Justin Trudeau, atual primeiro-ministro canadense, já falou que tem sim que ser discutido no G7, reunião que vai acontecer nesse final de semana. O Macron, talvez a grande liderança desse movimento, também anunciou que é extremamente preocupante as medidas que o Jair Bolsonaro está tomando em relação à Amazônia, de falar que é ONG, ficar desmentindo dados do INPE, da NASA, etc. E a Angela Merkel também falou que a Amazônia está no estado de emergência. Ou seja, isso está chamando a atenção do mundo. E para piorar, talvez uma das grandes conquistas do ponto de vista internacional que a gente teve nesse governo atual foi justamente o acordo que não saiu ainda, né, mas que provavelmente vai sair, que é o acordo entre Mercosul e União Europeia, um acordo de livre circulação de mercadorias. Esse acordo pode não sair, pelo menos não vai sair na visão do presidente Macron. O Macron já anunciou que o Bolsonaro literalmente mentiu para ele na reunião G20 lá em Osaka, que aconteceu no Japão, onde os dois eles se comprometeram a fazer um avanço, né, das relações de livre comércio, desde que o Bolsonaro respeitasse a defesa de minorias, os quilombolas, os povos indígenas e também a preservação ambiental. Segundo o presidente Macron, isso não está sendo feito. Vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro, será que realmente a gente tem esses presidentes tão preocupados com as causas ambientais? Galera, de verdade, eles estão sim passando por mudanças, tá? A gente vê, por exemplo, que existe plano de tornar carros elétricos na União Europeia, que existe o plano de reduzir as emissões de gás carbônico, o Acordo Climático de Paris e tal. Mas eu sei também que é muita questão política que está envolvida. Provavelmente, se fosse um governo que estivesse pró-União Europeia, acordos econômicos, talvez o ataque que a mídia está fazendo, que os governos estão fazendo, não fosse tão intenso assim. A gente sabe que além da questão ambiental, também existem questões políticas envolvidas. É nítido, tem que ser muito inocente para achar que não, que eles somente querem defender a Amazônia. Não, existe questão política envolvida. Mas olha que importante, a política é a arte da negociação e com certeza o Bolsonaro não está conseguindo fazer isso. Poxa, se ele sabe que existe, por exemplo, uma complô, né, que nem ele fala, a grande mídia, as ONGs, os globalistas, todo mundo é contra o Bolsonaro. Ele vai lá e me diz, por exemplo, que são ONGs que estão praticando desmatamento, sem nenhum tipo de prova, que estão praticando as queimadas. O ministro vai lá, o Ricardo Salles, e fala que é sensacionalismo a nuvem de fumaça que está vindo para São Paulo. Obviamente, isso só vai contribuir ainda mais para que essa grande mídia, para que esse globalismo, que eles dizem, né, que esse complexo de perseguição que o governo sofre atual, só vai contribuir para que realmente se resulte, né, resulte em ofensas, resulte, por exemplo, em saída de tratados. Ou seja, uma das principais conquistas, ela pode não ocorrer por falta de habilidade política desse governo. Galera, tem que saber negociar, tem que saber negociar. E aí, de novo, né, eu pego aqui, por exemplo, o caso do Lula. Não que eu sei que o Lula é corrupto, tudo tal, não sou petista, nada do gênero. Mas se tem uma coisa que o Lula sabia fazer, era negociar. Ele foi o cara que, se você pegar qualquer livro de história, tal, que reconte a história do Brasil, vai mostrar que nos tempos do Lula, o Brasil fortaleceu a sua relação sul-sul, né, ou seja, os países subdesenvolvidos. Mas se a gente for perceber, os Estados Unidos continuou como a segunda maior potência, a segunda maior relação comercial brasileira. E aliás, o Brasil naquela época
Tem aquela grande imagem, né, do Obama falando, he's the guy, esse é o cara, né, o Lula é o cara. Ou seja, ele conseguia agradar os dois lados. Porque, convenhamos, galera, tem que fazer isso na relação política. Vocês acham, por exemplo, que quando tem um encontro entre o Putin e o Trump, os dois se adoram lá? Mas eles vão lá, eles apertam a mão, eles conversam, trocam negociações. Mas não, o nosso presidente, ele prefere ficar, por exemplo, falando que o Macron não sabe o que está fazendo, que não pode chamar de nossa Amazônia. Aliás, o filho, né, o Eduardo Bolsonaro, compartilha um vídeo de um carinha chamado Bernardo Kister, né, um youtuber, chamando o Macron de idiota. Imagina, por exemplo, se a França queria fazer alguma coisa contra o governo brasileiro, ter o Eduardo Bolsonaro compartilhando o vídeo do Bernardo Kister, que chama o Macron de idiota, era a condição perfeita. Você acha realmente que é assim que estabelece uma relação política? Ou seja, além de todos os danos ambientais, a parte econômica, que eu particularmente achava que era uma coisa interessante do governo Bolsonaro, né, esse liberalismo, a privatização de algumas empresas e tal, tá indo por água abaixo, por inabilidade política, por ser uma pessoa literalmente, galera, que não tenho palavras para expressar o que o Bolsonaro é. Vamos tentar usar um eufemismo aqui, ó. No mínimo, um conservador exagerado, vai. Então, ele desacredita de pautas ambientais, ele critica presidentes, já falou que não foi agradável conversar com a Merkel e com o Macron, ou seja, ele vai rasgando, ele vai quebrando relações diplomáticas que são super importantes para a economia brasileira. E, obviamente, isso vai ter reflexos, por exemplo, nos investimentos, na Bolsa de Valores, nos acordos de livre circulação. Os únicos dois países que não precisam respeitar, não precisam, entre aspas, né, acordos ambientais, defesa de minorias, são Estados Unidos e China. Porque se eles não respeitarem, o que acontece? Nada. O capitalismo precisa deles. O Brasil é importante para o capitalismo? Sim. Mas se o Brasil não respeitar a defesa de minorias, quilombolas, indígenas, e não respeitar o meio ambiente, o Brasil literalmente vai ficar à parte, vai ficar marginalizado das relações econômicas mundiais e, claro, a população brasileira que vai acabar sentindo isso. Tudo bem, galera? Deu para entender? Então, se vocês curtiram, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Beijos, abraços e tchau!